Muito bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui perante uma assistência tão diversa, do norte ao sul. Sinto-me particularmente inspirado pela Lei das Universidades que acabo de ver e que subscrevo. Aliás, nem sempre é bom ver boas leis porque se nota mais o contraste com aquelas que temos e torna a tarefa um bocadinho mais difícil, mas também nos permite sonhar que possa vir a ser diferente. Bom, a tarefa que eu aqui acolho é uma tarefa um pouco mais focada, que penso que se enquadrará bem nas palavras que acabam de ouvir e que tenta também discutir algumas ideias à volta da gestão das universidades, naturalmente, mas com o objetivo de cumprir as missões. Enfim, estando nós aqui no ano do centenário da Universidade de Lisboa, um dos aspectos que merece a nossa reflexão é, de facto, a longevidade das universidades. Para compreendermos a missão, ao menos nós só podemos gerir para as missões se compreendermos bem a missão da universidade, e para compreendermos a missão temos que pensar na sua história, obviamente nas expectativas para o futuro, mas também na sua história. E, portanto, interessa olhar um bocadinho para trás. As instituições, de facto, duram muitos séculos, as universidades, e, portanto, é importante nós sabermos que função é que cumprem. Naturalmente que essa função foi variando ao longo dos séculos, não há dúvidas nessa matéria e vai continuar a evoluir, mas, apesar de tudo, penso eu que há algo que se mantém verdadeiro e que justifica essa longevidade, que é o facto que o conhecimento é uma base do poder. Por exemplo, há muita gente que se interroga por que razão é que em Portugal existiu durante muito tempo apenas uma universidade, e em particular numa altura de grande expansão do conhecimento e económica, como foi as Luzes e a reforma de Marquês de Pombal no final do século XVIII. Por que razão é que nessa altura se manteve uma única universidade? Aliás, na altura até havia uma segunda que foi fechada. E a razão prende-se muito com esta constatação, que no caso do Marquês de Pombal era bem clara, é que a universidade, formando a elite, formava o poder. E era mais fácil controlar só uma. E, portanto, esse esteio do desenvolvimento da sociedade fornecendo o conhecimento é algo que as universidades têm sempre executado em maior ou menor grau, com oscilações, mas acaba por ser o fio condutor, na minha opinião, de toda a história das universidades. É o facto de serem o local onde se encontra a maior parte do conhecimento em que o funcionamento da sociedade se baseia. Dito isto, quais são então as missões das universidades? Vistas, naturalmente, na minha perspectiva, neste momento histórico. Em primeiro lugar, ensinar, aliás, preservar o conhecimento e transmiti-lo também, mas preservar o conhecimento foi manifestamente a primeira missão da universidade. No momento em que o número de pessoas, a percentagem da sociedade que tinha acesso ao conhecimento era muito reduzido, esse número muito pequeno de pessoas era precioso porque transmitia esse conhecimento que vinha de trás, que tinha essa relevância decisiva no funcionamento da sociedade. E, portanto, essa função de preservação é primordial, aliás, antecede a criação das universidades e está na sua matriz original e, naturalmente, a sua transmissão, mas a transmissão nesse sentido da preservação, não propriamente da transformação, da preservação do conhecimento, também pela transmissão, porque as pessoas morrem e, portanto, é necessário que alguém venha a seguir e o mantenha. Mais tarde, bastante mais tarde, e, enfim, ao longo de um período muito longo, surgiu esta função de criar conhecimento, que nós designamos de investigação, enfim, por outros nomes, mas essencialmente criar conhecimento, já não era só preservar, era criar. Essa tarefa tem atualmente uma função central e, enfim, no entendimento de muitas universidades, como a minha, é a função base da universidade, é criar conhecimento, é daí que decorrem as outras.
E mais recentemente, embora sempre tenha executado esta função, mas mais recentemente há a função de transmissão do conhecimento para a sociedade, em que a passagem do conhecimento não se faz já apenas para os estudantes, que saem com o seu curso e com o conhecimento que se espera que esteja associado e que depois vão utilizar na sociedade. Trata-se de uma ligação direta em que a universidade interage sem intermediários com todas as instituições da sociedade e, em particular, com o tecido económico. E então surge, como é recente, enfim, em muitos locais e em Portugal muito claramente nos últimos tempos, esta função da própria universidade promover a criação de empresas, promover projetos de desenvolvimento, consultoria avançada, promover projetos de internacionalização, enfim, todas estas atividades diretas da universidade são de influência na própria sociedade, são muito mais recentes, mas cada vez mais decisivas. Porque, enfim, e aqui falando um pouco mais do Norte, que talvez esteja com o desnorte, mas esteja como for do Norte e de Portugal em particular, com todas as dificuldades que estamos a atravessar, levanta-se muito intensamente o debate sobre qual é o modelo de desenvolvimento que se pretende para a sociedade, porque é fácil de perceber que, se as universidades tiverem um papel central nesse modelo de desenvolvimento e na ultrapassagem das dificuldades, a sociedade estará muito mais disponível para lhe disponibilizar os recursos, por exemplo, para atingirmos os objetivos da Europa 2020, e, eventualmente, para, enfim, preservar um pouco as instituições do ensino superior e as universidades em particular das dificuldades por que todos passamos. Esses modelos de desenvolvimento, naturalmente, simplificando um pouco, são essencialmente três, grandes grupos de três, com misturas, mas três essencialmente. O modelo da mão de obra barata, que foi o modelo que prevaleceu em Portugal até há 15, 20 anos atrás, em que houve uma grande deslocalização da indústria, especialmente do norte da Europa para o sul e para Portugal em particular, à procura dessa mesma mão de obra barata. Foi um modelo que funcionou. Neste momento, esse modelo está claramente assumido pela Ásia, pela China em primeiro lugar, mas pela Ásia, de uma maneira geral, e a alteração que é necessária, ou que seria necessária para a sociedade europeia para conseguir competir sob esse ponto de vista, seria tão profunda que é basicamente inviável, a não ser em situações muito limitadas. Há um outro modelo baseado nos recursos naturais, que é muito visível nos países produtores de petróleo, por exemplo, em particular, mas não apenas. Há países enormes como a Rússia e o próprio Brasil que continuam a ter uma percentagem muito elevada das suas exportações resultante da exploração direta dos recursos naturais. É algo que funciona enquanto esses recursos naturais existem, mas que não é possível de utilizar em países como Portugal, que não dispõem desses recursos, ou não dispõem de recursos enfim, com quantidade relevante. E, portanto, este modelo não está disponível para nós. Enfim, há países do espaço português que o exploram bem, já referi o Brasil, enfim, o caso de Angola é um caso também claro, mas é também manifesto, isso é muito visível nos países exportadores de petróleo e do Médio Oriente, em particular, um esforço muito grande que estão a fazer para tentar aproveitar os recursos que lhes advêm dos recursos naturais para entrar na outra via, que é do conhecimento avançado, baseado na inovação. Aliás, Portugal, o setor que traz alguma luz ao fundo de um túnel, alguma esperança ao nosso desenvolvimento, é o setor exportador, e esse setor exportador baseia-se em larguíssima medida na inovação, no conhecimento avançado, precisamente, que lhe dá a competitividade, que lhe faz a diferença e que permite que tenha expressão e expansão nos mercados internacionais. Ora, o conhecimento avançado está essencialmente nas universidades. Não está só, mas está nas universidades. As universidades detêm a maior parte desse conhecimento avançado e têm uma vantagem competitiva enorme que muita gente não se apercebe, porque há outros locais, há laboratórios, há as próprias empresas
com uma grande capacidade de, disponibilizar recursos para a atividade da descoberta de novo conhecimento, mas as universidades e as instituições de ensino, de maneira geral, têm uma enorme vantagem, que é um fluxo contínuo de sangue novo. Estão continuamente, todos os anos, entram milhares de almas sedentas de conhecimento e cheias de entusiasmo nas universidades, que vêm refrescar num fluxo sem fim essa mesma procura do conhecimento e essa mesma exploração de caminhos novos. Esse influxo contínuo não tem paralelo em mais nenhuma instituição que se dedica a criar conhecimento. Isso faz com que as universidades mantenham esse refrescamento. Aliás, há muitos países em que, até recentemente, grandes estruturas de laboratórios de investigação do Estado têm vindo sucessivamente a ser, não fechadas, mas seguramente atenuadas, porque de facto se vê que a aceleração do próprio crescimento, do desenvolvimento do conhecimento obriga a esse refrescamento muito mais intenso, a que só as instituições de ensino conseguem responder. Seja como for, o que é verdade é que esta terceira missão das universidades é cada vez mais essencial e principalmente em momentos de crise como a nossa. E, portanto, esta terceira missão, este terceiro pilar, que tem vindo até há relativamente pouco tempo a ser considerado um pilar abaixo, mais pequeno, menos central que o ensino e a investigação, é, no meu entendimento, nos tempos que correm, um pilar em pé de igualdade com as outras dois e, se calhar, em momentos de crise, até o pilar decisivo, porque as instituições conseguirão, dada a aceleração dos ciclos e dos tempos, as instituições conseguirão justificar muito melhor a sua existência e os recursos que recebem perante a sociedade se mostrarem ter essa capacidade de influência direta e não apenas através dos estudantes que sairão daqui a uns anos e depois ainda terão que, fazer o seu percurso. Isso faz-se através de atividades diversas como a incubação de empresas, uma área em que nós em Coimbra estamos particularmente desenvolvidos, muitos projetos em parcerias com empresas, consultoria muito especializada, formação avançada, mas também na cultura e nas artes há muitas tendências para nós esquecermos que as indústrias culturais têm uma importância cada vez maior nos tempos que correm. Definida a missão, nestas três vertentes em pé de igualdade, repito, o ensino, a investigação e a transferência do conhecimento, importa definir alguns parâmetros da maneira como poderemos intervir para concretizar essa missão. E eu distingo aqui 4 fatores: as pessoas, as finanças e, de uma maneira geral, os recursos, as infraestruturas e os fatores organizacionais. E é sobre eles que vos dirigirei algumas palavras agora. Pessoas. Não é por acaso que se começa pelas pessoas. Se há alguma instituição que é baseada em pessoas, são as universidades. As infraestruturas podem estar com dificuldades, o dinheiro pode ser escasso, mas se as pessoas forem de qualidade e estiverem motivadas, a instituição consegue desenvolver-se e sobreviver. E, portanto, atrair e reter pessoas de qualidade é a tarefa central, a primeira tarefa, a mais decisiva de todas as tarefas de qualquer sistema de gestão universitária. Estamos, obviamente, a falar, em primeiro lugar, de professores, investigadores, que são aqueles que mantêm, em primeiro lugar, a instituição a funcionar, mas também de todo o pessoal de suporte, todo o pessoal não docente e, seguramente, dos estudantes. As grandes instituições têm grandes estudantes, as melhores instituições atraem os melhores estudantes. Esta tarefa é a mais decisiva de todas. Como é que isso se consegue? Em primeiro lugar, através de uma cultura onde todos sentam que têm a sua parte, a sua contribuição. Eu não acredito que seja possível uma universidade verdadeiramente funcionante com uma estrutura hierárquica tipo militar.
Não é possível porque, se nós estamos a pedir às pessoas criatividade, novidade, iniciativa, elas têm que sentir que a universidade é um espaço que acolhe essa iniciativa, que pede essa iniciativa e que estranha quando a iniciativa não surge. E isso só é possível numa universidade, numa instituição, em que, de facto, todos os mecanismos existam e se dirijam no sentido de abrir espaço às pessoas e não as ver como executoras de orientações superiores meramente. E, portanto, construir uma meritocracia. Se há alguma coisa que, de mais profundo, no meu entendimento, um sistema universitário, um sistema de ensino superior, pode trazer à sociedade, é que, em particular nos tempos que correm, um sistema que não seja meritocrático não tem hipótese de competir em termos internacionais, não tem hipótese de gerar uma sociedade saudável, uma sociedade com recursos suficientes para proceder à distribuição social, para conseguir níveis de qualidade de vida que, enfim, que deixe as pessoas satisfeitas, felizes. O segundo aspecto é as finanças. Este é um aspecto particularmente crítico em Portugal neste momento, não é só em Portugal, mas, enfim, estamos a passar aqui por um inverno orçamental, eu diria até assim, uma época glaciar orçamental. Nós, basicamente, temos uma resposta, uma possibilidade, que é diversificar as fontes de financiamento. É perfeitamente manifesto que o Estado não vai ter, não tem atualmente, não vai ter nos tempos mais próximos recursos suficientes para manter sequer o sistema universitário que existe atualmente. Aliás, muita gente não sabe, mas, enfim, principalmente para os nossos colegas não portugueses, é bom relembrar que já atualmente as universidades só dependem do Estado em Portugal para cerca de 50% do seu financiamento, enfim, com oscilações. Portanto, à volta de metade do seu financiamento já provém de outras fontes que não as transferências do Orçamento de Estado. Vamos falar das universidades públicas, naturalmente, nas privadas a história é diferente. E, portanto, a diversificação das fontes de financiamento é decisiva, quer, em primeiro lugar, através de toda a atividade de investigação e todo o financiamento competitivo, mas das outras fontes, nomeadamente através do terceiro pilar. O terceiro pilar que eu referi há bocado é decisivo também como forma de angariação de receita. É aquele, aliás, que tem mais potencial de expansão. Depois, novamente, dentro de uma gestão de uma universidade, para que todos sintam que têm a sua parte e que as coisas fazem sentido, um método claro, seja ele qual for, mas claro e transparente de divisão de recursos é absolutamente decisivo. Porque se as pessoas começam a sentir que o seu esforço individual contribui para um bolo comum do qual não há benefício também individual, em alguma percentagem, naturalmente desmobilizarão e essas fontes adicionais, que dependem da iniciativa de cada um, baixarão. E depois uma preocupação contínua de eficiência e eficácia que pressupõe uma gestão detalhada, com capacidade de ir aos pormenores, quando é necessário, porque todas as otimizações se fazem nos detalhes, não se fazem nas grandes orientações. As grandes orientações têm que ser claras, têm que ser mobilizadoras, mas a capacidade de ir aos detalhes é decisiva e é nos detalhes que se fazem as diferenças. Particularmente em momentos glaciares, a otimização da utilização do dinheiro é verdadeiramente a diferença entre a sobrevivência e a falência. O terceiro fator é das infraestruturas. Aqui as situações são muito variáveis de caso para caso, não pretendo generalizar em particular nesta matéria, mas novamente as preocupações de clareza da gestão, a noção de que o espaço é escasso e valioso, e a eficiência energética nos tempos que correm é completamente decisiva, são aspectos relevantes, mas enfim, penso que nesta matéria a situação das instituições é muito diversa e, portanto, cada um terá que as encontrar de per si. Por último, dentro destes fatores,
Os recursos organizacionais. Poderá parecer, assim, numa primeira análise, que não é bem evidente o que é que isto possa ser, dos recursos organizacionais, mas eu dou alguns exemplos. Em primeiro lugar, nesta área é preciso aumentar o prestígio. Eu lembro-me de, há uns tempos atrás, ter vindo aqui a Portugal uma missão da OCDE, analisar o sistema de ensino superior português, e o senhor que fez a apresentação do estudo começou por dizer uma frase que me ficou na memória e com a qual concordo profundamente. Ele dizia que o negócio das universidades é o prestígio. Eu fiquei assim a pensar um pouco, porque eu pensava que o negócio das universidades era ensinar alunos, ter projetos de investigação, mas ele dizia que não, era o prestígio. E, de facto, enfim, é a boa execução dessas atividades que permite que as universidades obtenham prestígio, e é o prestígio das universidades que atrai os professores, os estudantes, os recursos, e, portanto, na realidade, nós temos que ter completa consciência que, seja o que for que façamos, tem que preservar esse prestígio, e o prestígio é daquelas coisas muito frágeis, que demoram muito tempo a construir e que se destrói num momento, e, aliás, nos tempos que correm, e conforme já foi referido aqui pelo professor Sampaio da Nova, nós não estamos disponíveis para baixar a qualidade, porque sabemos perfeitamente que, se o fizéssemos, isso, no prestígio que as universidades portuguesas atingiram, iria perdurar muito mais tempo do que a crise. E isso é algo que nós temos que manter a todo custo. E, portanto, mais depressa encolhemos do que baixaremos a qualidade. Neste mundo de marcas e de publicidade, temos que ter consciência que a marca tem uma importância decisiva. Penso que compreenderão que isso, no caso da Universidade de Coimbra, que já está neste ramo de atividade há algum tempo, esse aspecto é verdadeiramente decisivo, mas não é só no caso da Universidade de Coimbra, no caso de todas as universidades. Portanto, é preciso que seja reconhecida como uma instituição de referência e, dentro desta filosofia meritocrática, que no meu entendimento é decisiva, e desta filosofia participativa, que é essencial para que as pessoas, o tal elemento central das instituições, se mantenha mobilizado e ativo nas instituições, uma cultura de melhoria contínua, que é essencialmente uma cultura transversal a todos os setores, em que existe uma contínua disponibilidade para ouvir sugestões, para atender as chamadas de atenção em relação a coisas que não estão a funcionar como deviam, e de ir introduzindo continuamente aqueles pequenos passos, aquelas pequenas alterações que vão aperfeiçoando o sistema, mas que essencialmente é um sistema profundamente democrático e também humilde de quem está por cima, porque pode ser uma pessoa muito particularmente dotada, um conjunto de pessoas muito particularmente dotado, mas que jamais conseguirá abarcar toda a complexidade deste tipo de instituição. E, portanto, é, além do mais, uma atitude de grande humildade e que cria o sentido de corpo e de pertença das pessoas contarem para a instituição, serem capazes de influenciar, serem capazes de chamar a atenção para um ou outro aspecto e isso ir resultando em consequências. Esta cultura da melhoria contínua e, portanto, do mérito e não é por acaso que este é o meu último ponto, é aquilo que mais decisivo considero que, fora do impacto direto que tem no sistema económico, fora do ambiente da criação de conhecimento, do ensino, em termos culturais, da maneira de fazer as coisas, é aquilo em que as universidades, o sistema de ensino superior, de maneira geral, têm mais responsabilidade perante a sociedade. Porque, de facto, o conhecimento é a chave da sociedade humana atual, talvez não tenha sido completamente no passado, mas é claramente, ou tanto no passado, mas um passado já muito longínquo, mesmo nos primórdios, mas é claramente a chave da conhecimento humana. As universidades, o sistema de ensino superior de maneira geral, é que se ocupa dele, em primeiro lugar, e isso dá-nos uma responsabilidade decisiva. Temos a responsabilidade, em particular aqui no Forges, de aprender, enfim, esta troca de experiências, neste princípio da melhoria contínua, a cada vez
sabermos geri-lo melhor. Muito obrigado.